gente vai retomar aí esse conteúdo de administração financeira. 2, o nosso conteúdo é esse aí que vocês estão vendo, então a gente já conseguiu cumprir aí a parte inicial, que é características do planejamento e controle para a gestão financeira de longo prazo. Falamos sobre custo de capital e estrutura de capital, falamos sobre alavancagem, não falamos aí sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio eu estou deixando para vocês verem na disciplina de custos, né, que acaba chocando aí essas duas disciplinas. Gestão baseada no valor, nós estudamos também, que é o EVA e o MVA, e fontes de financiamento das atividades das empresas. O que falta a gente ver? São 3 tópicos apenas. Fontes de investimento a longo prazo, que está junto com esse último tópico aí, que é a análise financeira de investimento, mas apesar de ser um tópico só, ou 2, ele vai demandar um tempo bem significativo. E introdução ao mercado financeiro de capitais, que a gente estava previsto fazer um seminário, vou fazer um seminário com vocês aí, que seria uma introdução. Posteriormente, no 8º período, vocês terão a oportunidade de fazer uma disciplina optativa dessa aí, ok? O livro nosso, nós temos lá no Google, na nossa Google Classroom, ele em PDF, para quem precisar pegar. Aqui os conteúdos que nós já vimos, aí marcado de vermelho, que eu falei que a gente não viu, mas nós vimos a alavancagem financeira, né? Foi desempenho operacional, alavancagem financeira. E aqui o que falta a gente ver, né? Que é o tópico 6, 7 e 8. Então, bola para frente. Vamos, então, começar. Nós estudamos nesse semestre, nós começamos a falar sobre o custo de capital. O custo de capital, o que é o custo de capital? É quanto que custa a estrutura de uma empresa, a estrutura de financiamento de uma empresa. Então, o que a gente faz? A gente pega a empresa, divide a empresa em 2 lados. O lado do ativo são os investimentos eles têm que dar um retorno, e os financiamentos é o lado do passivo, eles têm um custo. A gente costuma falar que é exigibilidade. Então, nós temos, do lado do passivo, nós temos o passivo mesmo, que são as dívidas, financiamentos, empréstimos e obrigações, e nós temos o patrimônio líquido. Aí fica até aquela questão, mas o patrimônio líquido, ele é um dinheiro meu, é um dinheiro do sócio, no caso. Por que que ele é colocado, então, como um passivo? Então, ele é um passivo na visão ele é um passivo na visão de que a empresa deve esse numerário, deve esse dinheiro para o sócio. Então, a gente tem, a empresa tem uma obrigação de nos remunerar, e nós temos o direito de receber a nossa remuneração. Então, aí a gente estuda esses 2 custos, o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio. O custo do capital de terceiros, ele é bem simples de ser calculado. A gente calcula por quanto que a empresa está pagando de juros sobre os empréstimos e financiamentos, né? Então, nós podemos olhar a taxa de juros que é acordada, a taxa efetiva que é acordada com as instituições financeiras, com os credores da empresa, ou então nós podemos pegar na demonstração de resultados qual que é a despesa financeira que a empresa tem e dividir essa despesa financeira pelo volume que ela tem de passivo, de dívida. Nós chamamos o custo de capital de terceiro de CAI, e como está no slide aí, ele está de acordo com os passivos onerosos. Então, o que são os passivos onerosos? Eles são aqueles passivos que têm uma exigibilidade, que exigem um pagamento, que não são passivos operacionais, que vocês devem ter estudado o ano passado, no semestre passado, com o professor de Finanças 1. O passivo operacional está ligado ao capital de giro. E o passivo oneroso está ligado mais a essa questão aí dos empréstimos e financiamentos. Bom,
Uma das vantagens que nós estudamos de usar capitais de terceiros, principalmente nas empresas que são SA de capital aberto ou nas empresas que são equivalentes a SA, é a dedutibilidade fiscal. O que é a dedutibilidade fiscal? Eu posso pegar essa parcela que eu pago de juros sobre os passivos onerosos e vou diminuir da minha base de cálculo do imposto de renda. Então, do ponto de vista do imposto de renda pessoa jurídica, é bem interessante eu ter capitais de terceiros, e porque eu estou, de certa forma, economizando imposto de renda, ok? Então, isso faz com que o custo do capital de terceiros ele fique mais barato se a gente for comparar o capital próprio. E, geralmente, ele é mais barato do que o capital próprio. Então, nós temos aí o CAI após o IR é igual a CAI antes do IR vezes 1 menos IR. Geralmente, a alíquota de IR é 0,34, que seria 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro e mais 10% do adicional. Ok? Tudo bem? Então, alguma questão aí sobre o custo de capital de terceiros? O custo de capital de terceiros é bem tranquilo, né? Eu acho que não tem tanta preocupação. Vocês podem até perguntar, mas na pequena empresa, como é que calcula? É bem fácil, é só olhar, perguntar quanto que a empresa está pagando de juros sobre os empréstimos e financiamentos. Esse juros sobre empréstimo e financiamento é o que deve ser dividido pelo total lá dos empréstimos, ok? Beleza. Qualquer dúvida, manifestem, fiquem à vontade para perguntar. Já o capital próprio, ele vai revelar o desejo dos acionistas, dos donos de capital da empresa, pelo retorno do dinheiro. Então, eu vou dar o exemplo aqui de uma pequena empresa. Então, imagina, eu tenho uma pequena empresa e eu constituir essa empresa com capital próprio. Eu já falei isso nas aulas, já falei isso um monte de vezes. Quem não conhece de finanças, de administração, de gestão, ele pensa que o custo de capital da empresa dele é zero. Por quê? Porque ele está usando o dinheiro dele. Não, o dinheiro é meu, ele não tem custo nenhum. Claro que tem. Por quê? Porque você montou um negócio, você abriu mão de pegar esse dinheiro e comprar ações, investir em títulos públicos, comprar boi e revender, comprar um prédio para alugar e ter renda, enfim, montar um outro negócio, enfim. Cada um tem o seu custo de capital. Então, o custo de capital próprio, ele é um conceito mais econômico, ele é um conceito do custo de oportunidade. E esse custo de capital próprio ele é um custo implícito, ele não é um custo explícito, ele não está explicitado. Né? Nós não temos uma linha lá na demonstração de resultados para mostrar quanto que é o custo de capital próprio. Tá? Então, ele seria quanto que eu tenho que ganhar para valer a pena eu ter um negócio, eu ter uma empresa. Tá? Então, esse é o jeito assim, que a gente poderia falar mais correto para poder calcular um custo de capital próprio. Para calcular de grandes empresas, o que a gente faz? A gente não tem como, por exemplo, pegar uma empresa SA, vamos supor, sei lá, o Banco do Brasil, por exemplo, né, que tem vários investidores. Não vou sair perguntando para cada dono de capital quanto que ele quer ganhar. Né? Eu até dou esses exemplos nas aulas. O que a gente faz? A gente usa o método de fluxo de caixa dos dividendos descontados, ou então o CAPM, que é um modelo de precificação de ativos de capital. O CAPM é o mais usado. A gente faz uma aproximação mais ou menos. Então, a gente vai pegar o risco de mercado, vai pegar a taxa livre de risco, vai pegar o coeficiente beta e vai calcular, vai fazer uma estimação de qual que é o custo de capital próprio de uma determinada empresa. Mas a ideia geral vocês como administradores e administradoras, têm que ter essa noção que o capital próprio ele tem um custo e que esse custo é o custo da exigibilidade, que eu coloquei, eu como dono do capital, eu coloquei o dinheiro na empresa e quero um retorno. Ok? Façam um exercício mental assim, ó. Se vocês trabalham duro, compram uma ação,
Vocês estão comprando um pedacinho de uma empresa. Ninguém compra um pedacinho de uma empresa para falar assim, eu sou acionista. Não, compra uma ação para ganhar grana com essa ação, para ter um retorno. Então, de certa forma, esse retorno que você quer com a ação é o seu custo de capital próprio. E depois nós temos o custo total, que a gente chama de custo médio ponderado de capital, que seria uma média ponderada do custo do capital de terceiros, o custo do capital próprio, ponderados pela participação de cada um. Então, nós não temos uma regra, 50% de capital próprio, 50% de capital de terceiros, não. Eu posso ter uma empresa 100% de capital próprio, 0 de capital de terceiros, o contrário que eu não posso ter, né? Não posso ter uma empresa 100% de capital de terceiros, mas eu posso ter uma empresa 1% de capital próprio e 99% de empréstimo. Então, cada empresa, cada momento da empresa que vai definir qual que é esse percentual de capital que a gente estuda lá na estrutura de capital da empresa. Então, o custo total de capital é quanto que representa esse custo médio ponderado de capital. É quanto que a gente vai usar para poder comparar com o retorno. Lembra que eu falei que o lado do passivo, ele é totalmente representado aí pelo custo médio ponderado de capital, né, que é essa fórmula aí, WACC, que em inglês significa o custo médio ponderado de capital. Tranquilo, gente? Tudo bem? Podem ficar à vontade para perguntar, viu? Perguntar, mandar pergunta via chat, do jeito que vocês quiserem aí. Fiquem à vontade. Então, acredito que nós estudamos bem isso aí, fizemos várias aulas, vários exercícios. E, ligando aí com o custo de capital, nós temos a questão da criação de valor. O que significa criação de valor? É como se fosse assim, ó, já pegando o link. Os benefícios econômicos gerados, ou seja, quanto que eu tive de retorno da empresa, sempre tem que ser maior do que o custo médio ponderado de capital. É como se fosse assim, ó, se eu tenho uma empresa que ela me dá um retorno de 10 e eu tenho um custo de capital de 10, empatou. Agora, se eu tenho uma empresa que me dá um retorno de 15 e o meu custo de capital é 10, então eu estou criando 5 de valor. Ok? Isso aí a gente chama de criação de riqueza. E aí, a gente vai medir essa criação de riqueza a partir do ROI, R-O-I, que é o retorno de investimento. E para uma empresa ela ser sustentável financeiramente a longo prazo, ela tem que trazer esse indicador de criação de valor. Ou seja, ela tem que ter um ROI maior do que o custo médio ponderado de capital. Ok? Bom, então a formulazinha está aqui. Nós já falamos sobre isso, né? O valor que uma empresa agrega como resultado das suas decisões financeiras, que seria o resultado operacional menos o capital investido vezes o custo médio ponderado de capital, ou então pegar o ROI menos o custo médio ponderado de capital vezes o capital investido, que a gente teria aí o valor econômico que a gente chama de EVA. Tá? Ok? E, junto com isso, nós temos a gestão baseada no valor. Então, o que é a gestão baseada no valor? A gestão baseada no valor é nós trabalharmos o foco de decisão de qualquer empresa em cima desse tipo de gestão. Então, um enfoque na criação de riqueza dos acionistas e não somente na geração de lucros, né? Então, a gente vai trabalhar uma perspectiva maior, além do lucro, descobrir as suas vantagens competitivas, criar uma estratégia competitiva para que essa empresa ela consiga, durante todos os anos, ela gerar valor. Ou seja, ela gerando valor, ela vai ter lucro interessante, ela vai ter caixa interessante e ela vai sempre ter um valor
maior do que o custo de capital. Ou seja, quem é dono de capital dessa empresa sempre vai ter uma valorização das suas ações, e essa valorização ela vai se traduzir em lucros, vai se traduzir em dividendos, enfim. A ideia sempre é essa, de fazer essa gestão baseada no valor. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Aqui o modelo da gestão baseada no valor. Então, o foco nosso sempre vai ser trabalhar, então lá embaixo, as estratégias financeiras e as capacidades diferenciadoras, né, da empresa. Então, essas capacidades diferenciadoras estão ligadas aí com as vantagens competitivas. Essas vantagens competitivas, elas vão criando valor, ou seja, se eu tenho uma vantagem competitiva no mercado, o mercado ele consegue enxergar essa vantagem competitiva, eu consigo colocar um produto no mercado, que é um produto ou serviço, o mercado ele consome esse produto ou serviço, eu consigo criar o valor e eu consigo, de certa forma, aumentar o valor de mercado da minha empresa. A partir do momento que eu estou aumentando o valor de mercado da minha empresa, a gente está criando riqueza aí para todo mundo. Tá? E aí, a ideia de valor econômico agregado, que é basicamente a medida básica, né? Eu fui até redundante aqui para poder reforçar. É a medida básica aí do nosso modelo de gestão baseada no valor. Na verdade, a gente vai pegar o ROI menos o custo médio ponderado de capital, que nós já falamos sobre ele aí, né? Partimos do lucro operacional menos o custo total de capital é igual ao valor econômico agregado. Ou então, lá embaixo, ó, é o ROI menos o custo médio ponderado de capital vezes o investimento, ou então o lucro operacional menos o investimento vezes o custo médio ponderado de capital. Qualquer um dos dois vai nos dar aí o VEA, mas aí o VEA é uma tradução do inglês para o português, né, que na verdade é o EVA, Economic Value Added, que é uma medida de valor aí que a gente tem bem consolidada. Aí um exemplo ilustrativo. Então, a gente tem aqui um investimento de 10 milhões, que seria o ativo, 4 milhões, 40% de empréstimo, custo de empréstimo 10%, 6 milhões de capital próprio e um custo de capital próprio de 15% ao ano. Como que a gente calcula, então, esse valor econômico agregado? O resultado operacional, 1 milhão e 500, a remuneração exigida pelos credores, né, 10% de 40 de 10 milhões, 400 mil, a remuneração aí dos acionistas, 900, e aí a gente tem um valor econômico agregado aí de 200 mil. E aí a demonstração dele aí das duas formas, pelas duas fórmulas nós mostramos. Um outro indicador que a gente também estudou é o MVA. O que é o MVA? O MVA, na verdade, ele vai explicar essa diferença da riqueza que a empresa tem no mercado. Dentro do valor de mercado da empresa, ela tem uma diferença aí, que é essa agregação de riqueza. Na verdade, como é que a gente consegue fazer isso aí? Essa avaliação de desempenho pelo MVA. Deixa eu passar mais um aqui. Pega o VEA, divide pelo WACC, simplesmente isso. Então, por exemplo, se eu tenho um VEA de 30, um WACC de 18, dividido pelo 8, então eu tenho um MVA de 166,67. Se a minha empresa vale 1.000 e eu estou com um MVA de 166,67, então ela passa a valer 1.166,67. Tá? Então, o MVA, basicamente, é quanto que eu consigo aumentar de valor em função aí dos VEAs que a minha empresa vai gerando. Então, a ideia é, quanto mais VEA gerar, mais MVA vai ter, maior vai ser o valor de mercado que uma empresa
ela vai ter no próprio mercado, tá? Bom, até aí alguma questão? Tudo beleza? Mais uma revisão aí do que a gente viu. Bola para frente, então. Um outro ponto que nós estudamos foi alavancagem e desempenho operacional. Dentro do lucro da empresa, nós temos várias outras operações que a gente agrega. O lucro operacional, a gente tem que pegar só as operações da empresa. Exemplo, imagina se a minha empresa ela tem um prédio, aluga esse prédio e tem uma renda desse prédio, ele não é operacional, né? Então eu tenho que tirar essa renda não operacional lá do meu lucro. Então, tudo que é relacionado apenas com os ativos da empresa, ativos operacionais, que tem que ser o lucro operacional para eu avaliar a empresa de uma maneira operacional, tá? Então, o que acontece? A legislação brasileira, na legislação brasileira, o lucro operacional ele é calculado após as despesas financeiras, equivocadamente, segundo o professor Assaf Neto, tem que ser antes, né? Então, a gente vai apurar o lucro operacional antes dos encargos financeiros. Aqui um exemplo. Nós temos um exemplozinho aqui. Então, percebam que das despesas, a última despesa é uma despesa financeira de 370. Olha, e temos um lucro operacional aí pela legislação de 1.490. Na verdade, não é, né? Porque nós estamos tirando a despesa financeira. Então, tem que somar a despesa financeira. Na verdade, o lucro é 1.860. Então, é esse ajuste que nós temos que fazer aí no lucro, no demonstrativo de resultados, para mostrar o lucro operacional aí, fazendo essa reversão da despesa financeira. Isso foi isso que eu falei aí, né? Então, esse lucro ele é o EBIT ou LAGE, que nós já usamos também em um exercício. E a alavancagem financeira, o que a alavancagem financeira é? A alavancagem financeira, nós vamos usar recursos financeiros para alavancar o nosso resultado. Ou seja, eu vou usar empréstimos e financiamentos para aumentar meu resultado. Como é que eu sei se eu estou tendo alavancagem? Eu vou comparar dois indicadores, que é o ROI, que é o retorno do patrimônio líquido, com o ROA, que é o retorno do ativo, ou o retorno do investimento. Se o ROI ele é maior do que o ROA, então a alavancagem é positiva. Se o ROI é menor do que o ROA, então a alavancagem é negativa. Se o ROI é igual ao ROA, a alavancagem é nula. A ideia é, quanto mais alavancado, mais retorno, mais risco também, tá? Então, essas são as ideias principais aí da alavancagem financeira. Beleza? Tudo tranquilo até aí? É uma revisão zona aí do que a gente já viu. Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tem até uma mensagem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho dúvida com essas fórmulas do ROI. Elas são diferentes, mas calculam a mesma coisa. Sim, Ana, calculam a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Não tem problema nenhum. Você aplica uma, a outra vai dar a mesma coisa, viu? Beleza. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, beleza. De nada, Ana. Joia. Aí nós estudamos fontes de financiamento, né, que é uma parte mais teórica,
Então, o que são as fontes de financiamento? São os locais, os tipos, né? Locais e tipos de agentes e mercados, onde que as empresas vão lá e pegam dinheiro. Basicamente, dentro do sistema financeiro, nós temos 4 mercados, que é o mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial, mercado de capitais. Esses 4 mercados, eles estão interligados, mas tem 2 aí que são muito importantes para nós, que é o mercado de crédito, onde os bancos eles oferecem os empréstimos e financiamentos, e os mercados de capitais, onde que as empresas elas podem lançar títulos e podem buscar financiamentos também, ok? Aí nós temos então o financiamento por meio de capital próprio e o financiamento por meio de capital de terceiros. Financiamento por meio de recurso próprio. Bom, na pequena empresa e na média empresa, que é o que a gente vive aqui, como é que é o financiamento por meio de recursos próprios? Ou os sócios atuais eles colocam mais dinheiro, ou eles convidam outros sócios para poder fazer parte do negócio, ou vende cota, alguma coisa assim, né? Nas grandes empresas, o que acontece? Eles fazem aumento de capital, que é lançar, que a gente chama de subscrição de novas ações. Aí, como é que é o processo de subscrição de novas ações? Toda vez que vai subscrever, quem já é acionista tem direito à subscrição antes, e aí a pessoa pode negociar esse direito também, né? Mas é o que a gente fala, né? Tem um ditado que fala que o boi que chega primeiro no rio bebe água limpa. O que significa isso? O melhor momento, pelo menos teoricamente, de você comprar uma ação de uma empresa é quando ela está fazendo o processo de IPO, que é a oferta pública inicial, ou então uma outra oferta pública secundária, que você compra a ação ali por um preço mais ou menos próximo ao valor patrimonial dela. Então, como é que é o processo? A empresa emitente de novas ações, ela vai contratar uma instituição financeira, que é intermediadora, pode ser um banco de investimento, ou pode ser uma distribuidora. Essas instituições vão colocar no mercado primário, e aí nós vamos lá comprar via corretoras. E o agente que está fazendo isso é a Bolsa de Valores. Ok? A mesma coisa para debêntures e outros títulos que a empresa pode colocar aí para captar recursos. Desculpa, gente, pela tosse. O financiamento por meio de recursos de terceiros, ele, basicamente, ele é um mercado de empréstimos e financiamentos. Nós temos os empréstimos e financiamentos diretos, que a gente vai lá e pega o dinheiro emprestado, a gente já estudou sobre isso, né? O repasse de recursos internos. O repasse, esses recursos internos é quando, por exemplo, o governo vira, é igual agora, a gente está na crise aí do coronavírus, aí o governo ele pode criar uma linha de financiamento para poder socorrer determinados setores, né, como ele tem feito com as empresas aéreas, né, que estão sofrendo mais, com o pessoal da área de turismo. Ele pega os bancos públicos e outros bancos, eles estão habilitados para poder fazer esse repasse de recursos, aí, emprestar o dinheiro para as empresas. Repasse de recursos externos, a mesma coisa também, mas aí recursos internacionais. Então imagina, sei lá, um banco da Inglaterra, ele quer financiar o turismo aqui no Brasil. Ele pode pegar, mandar esse dinheiro aqui via um banco brasileiro e aí repassar esse recurso aí para as empresas. Um outro ponto também seria a subscrição de debêntures. O que são debêntures, na verdade? As debêntures, elas são títulos privados de dívida que as empresas emitem. Então, elas emitem esses títulos. Aí, nós temos basicamente 2 tipos de debêntures, que é a debênture de infraestrutura, geralmente CEMIG, Copasa, essas empresas de infraestrutura, por exemplo, aquelas empresas que vão construir
aqueles parques eólicos, elas emitem essas debêntures aí para poder captar recursos, e as debêntures que não são de estrutura. Geralmente as debêntures de estrutura, elas são incentivadas, não tem imposto de renda, e as debêntures de não estrutura, elas têm imposto de renda. Então, na verdade, é como se a empresa estivesse pegando dinheiro emprestado, mas não do banco, pegando da gente. Então, eu compro a debênture, e aí eu vou esperar o prazo para a empresa me devolver o meu dinheiro acrescido de juros. Tá? É uma forma de financiamento de recursos de terceiros. E engraçado que a debênture ela é considerada como um investimento de renda fixa, não de renda variável. E, por fim, o arrendamento mercantil. O que é o arrendamento mercantil? É o famoso leasing. Eu já falei com vocês que é muito comum nas empresas aéreas, né, que elas não têm, por exemplo, um dinheiro para poder comprar um avião, por exemplo, um A330 a 320 milhões de dólares. Ela não tem um dinheiro para poder comprar um avião. Então, o que ela faz? Ela arrenda, e tem as empresas, os bancos que arrendam. São donos dos aviões, é como se fosse um contrato de aluguel. Ela vai usando, pagando o arrendamento, com possibilidade de aquisição desse bem depois do final do arrendamento. E se não quiser ficar com o bem, devolve, normal, né? E aí ela vai pagando o aluguel sobre esse ativo. Ok? Tudo beleza? Até aí? Espero que sim. Vou pôr mais uma luzinha aqui. Joia! Aí terminamos essa primeira parte, a parte da revisão. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, esse foi... Oi. Eu tenho uma dúvida quanto ao último exercício que a gente fez, na questão C, eu acho, a gente tinha que fazer a fórmula do EVA. E tinha duas fórmulas diferentes. Aí eu fiquei com muita dúvida de qual das duas usar. E por fim eu decidi usar a segunda, mas eu ainda tenho essa dúvida do que difere nela se é a mesma coisa, porque uma era o ROI menos o VAC vezes investimento, e a outra era no PAT menos o investimento vezes o VAC. Aí eu fiquei na dúvida de qual dessas que eu tinha que usar. Certo. Deixa eu ver se a gente tem aqui na apresentação. Acho que não, né? Acho que não, eu fiquei esperando. Não, então, foi naquele exercício, eu até coloquei uma outra fórmula. Sim, eu vou colocar a fórmula aqui. Aqui eu tenho anotado aqui. Eu acho que essa última aí, não, ó, que está na tela aí, ó. Por exemplo, ROI menos WACC, a gente tem o ROI residual, vezes o investimento, que seria esse aí a gente acha por percentual, multiplicando pelo investimento. O outro seria pegar o lucro operacional. Esse lucro operacional aí, na verdade, ela é o NOPAT. O que é o NOPAT? O NOPAT, a gente está fazendo aquele ajuste, faz aquele ajuste lá que eu falei lá do lucro operacional, seria somar a despesa financeira nele, menos o WACC multiplicado pelo investimento. É como se fosse assim, ó. Qual que é a diferença? Primeira, a gente trabalha com percentual multiplicando pelo investimento. A outra, a gente já trabalha o resultado geral. Então, é como se eu estivesse pegando assim na última, ó. Qual que é o meu NOPAT? O meu NOPAT, lucro operacional, é tanto. Menos. Quanto que me custa, então, essa estrutura total da empresa? Um menos o outro, eu acho o VEA ou o EVA. Então, tanto faz usar um ou outro, vai dar a mesma coisa. A não ser que o cálculo do lucro operacional ou do NOPAT, ele esteja errado, ou então o cálculo do ROI esteja errado, mas tem que dar a mesma coisa. Então tá. Entendi. Mas aí tanto faz usar um ou outro. Eu acho a primeira muito mais fácil, por quê? Porque você já tem uma ideia percentual. Olha, o que está dentro do parênteses, se você pegar o ROI
menos WACC, você acha uma coisa que chama ROI residual. Ou seja, é a mesma coisa do EVA percentual. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um ROI de 15 e um custo de capital de 10%. Então, se você pegar 15% menos 10%, você já acha 5%. Então, você já sabe que você vai ter um EVA positivo. Por quê? Porque você achou o percentual. O RROI ou o EVA em percentual, ele é 5%. Multiplicado pelo investimento, porque o investimento sempre é positivo, né? Não existe desinvestimento. Então, eu acho a primeira fórmula mais fácil, porque você não precisa fazer o ajuste na demonstração de resultado, e segundo, porque ela te dá essa vantagem de você já ter duas perspectivas, a perspectiva do percentual e a perspectiva aí do EVA em dinheiro, em valor monetário, tá? Tá bom. No exercício eu acabei usando a segunda fórmula, e aí, testando as duas, deu uma diferença pequena, mas eu acho que deve ter sido essa questão do ajuste mesmo da demonstração de resultado, que talvez eu não tenha feito direito. Sim, E sim. aí deu essa diferença. Não, beleza. Deixa eu só responder uma questão aqui da Caroline. Ai, desculpa, gente, começou a alergia de novo. Enfim, ela perguntou aqui, eu vou ler para todo mundo, se você não importa, Caroline. Geraldo, no caso, qual seria o melhor tipo de financiamento para as empresas? Existe algum ou depende do contexto e da estrutura da mesma? Então, Caroline, no final, quando você faz essa pergunta do contexto, na verdade é o contexto, né? Não tem nada absoluto dentro de finanças, tudo é relativo. Mas, assim, se a gente for pensar em termos de custo de capital, geralmente os empréstimos eles são mais baratos do que o capital próprio. Então, tem que avaliar cada caso é um caso. E vai depender muito também da cabeça do gestor. Imagina, se eu tenho uma empresa, eu montei uma empresa de prestação de serviços, e aí eu estou usando o capital próprio. Eu não gosto de empréstimo e financiamento, então eu estou só com capital próprio. Ao passo que, se eu pegar um dinheiro emprestado, minha empresa vai ficar alavancada. Eu vou ter um custo de capital teoricamente mais baixo, mas vou ter um risco mais alto também. Eu vou ter uma possibilidade de ter um retorno mais alto. Então, cada caso é um caso. A própria teoria de finanças, ela não chegou a um consenso do que seria uma estrutura ótima de capital, né? Porque cada caso é um caso. Aí cabe ao gestor ter esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui, que nós temos discutido nesse semestre, e aí sempre avaliar a sua estrutura de capital. Sempre avaliar, ver se o mix de financiamento com o mix de capital próprio está bom, se ele está gostando, quais são as oportunidades que ele tem de pegar dinheiro emprestado, ou então de aumentar essa participação de capitais de terceiros, ou capital próprio, qual que é a perspectiva dele de custo de capital próprio. Então, não tem como a gente falar que existe uma fórmula, uma estrutura ótima para isso, não, viu? Ok? Mais alguma questão, gente? Aquele exercício que nós fizemos, eu mandei a resolução dele também, que foi um exercício geral, que foi um exercício completo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem. A gente poderia fazer uma aula de resolução dele também, né? Mas eu acho que eu gravei um vídeo e mandei para vocês a resolução dele certinho e tal. Enfim. Mas é isso. O que a gente vai precisar de conhecimento para os próximos capítulos da nossa disciplina?
é lembrar essa parte custo capital, lembrar essa parte fonte de financiamento, porque o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar a estudar a questão dos investimentos. Então, nós vamos usar algumas técnicas para poder avaliar economicamente os investimentos das empresas. Então, a gente vai aprender a calcular taxa interna de retorno, valor presente líquido, qual que é o tempo de retorno do investimento, que é o payback, quais são os tipos de investimento, o que é um projeto de investimento, que vai dar base para vocês também usarem na disciplina de projetos. Na disciplina de projetos também vocês vão poder usar esses conhecimentos, tá? Então, por hoje eu vou parar por aqui, como a gente está num horário especial, vou preparar a aula da semana que vem, aí a aula da semana que vem a gente já começa firme e forte aí nos novos conteúdos, vou passar tudo direitinho, manter aquela mesma metodologia que nós usamos antes do recesso, e aí vocês podem ficar à vontade, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar mensagem via chat, podem mandar mensagem via Google Classroom, pode mandar e-mail, ok? Então, fiquem à vontade para tirar dúvida. Vamos... não vou sobrecarregar vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. E a gente vai tentar, dentro da nossa possibilidade, aproveitar esse momento aí para a gente conseguir avançar no curso. Não, então, Ana, não. As aulas, eu estou querendo que as aulas, ou elas sejam segunda ou sexta, né? Talvez sexta-feira no nosso horário normal, porque eu queria pegar um dia só, né? Porque não adianta, por exemplo, eu ficar querendo dar aula segunda e sexta acaba ficando maçante, né? Ficando meio assim complicado. Então, qual a metodologia? Eu passo semanalmente os materiais e a gente tem esse encontro virtual para poder bater um papo, tirar dúvida, tá? Acho que eu vou fazer assim, se vocês concordarem, é claro, para, assim, eu acho que a gente consegue ter uma eficiência melhor. E o pessoal que não conseguiu hoje, né, em função desse horário especial, eu estou gravando essa aula aí e vou disponibilizar para vocês aí em algum canal do YouTube. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui mais uma pergunta no chat. Não, beleza, ótimo. Então tá joia, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aí, né? Hoje foi mais para a gente fazer tirar essas duvidazinhas, atualizar o nosso... de certa forma, lembrar, né, do que a gente estudou aí ao longo do semestre e aí começar a vida nova, bola para frente. Ok? Beleza? Então, joia. Um grande abraço para vocês, viu? Se cuidem. Bom retorno. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, me contatem. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus aí, bom final de semana.